Você já passou por uma fase em que parecia estar fazendo tudo certo, mas nada mudava? Você se esforça, aprende, tenta melhorar, faz planos, ora, trabalha e continua esperando por uma oportunidade que nunca chega. Nessas horas, é comum surgir uma pergunta difícil de ignorar. Será que eu estou realmente avançando ou estou apenas parado no mesmo lugar? Essa sensação acompanha muita gente porque nosso cérebro costuma medir o progresso apenas pelo que consegue enxergar. Quando os resultados não aparecem, rapidamente concluímos que nada está acontecendo. Só que a realidade costuma ser diferente. É justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que alguns dos períodos mais silenciosos da vida podem ser também os mais importantes. Por que certas portas permanecem fechadas mesmo depois de muito esforço, e como a espera pode transformar uma pessoa muito antes de entregar aquilo que ela tanto deseja. A própria natureza mostra isso de forma muito clara. Antes do nascer do sol, existe um período de silêncio, em que tudo parece imóvel, mas esse silêncio não significa que o dia deixou de existir. Da mesma forma, durante o inverno, muitas árvores parecem sem vida. Quem observa apenas os galhos pode acreditar que elas morreram, mas a biologia explica que, nessa estação, elas reduzem sua atividade visível para economizar energia, enquanto continuam mantendo vivas suas raízes e seus tecidos internos. Esse processo é essencial para que consigam voltar a crescer quando chega a época certa. O desenvolvimento continua acontecendo, apenas não pode ser visto da superfície. Esse mesmo princípio aparece em muitas áreas da vida. Um atleta passa meses treinando antes de melhorar seu desempenho. Um estudante aprende durante muito tempo antes de perceber que realmente domina uma matéria. Até a construção de um prédio começa por uma etapa que ninguém costuma admirar: a fundação. Enquanto ela está sendo feita, parece que nada está acontecendo, mas justamente essa parte invisível é a responsável por sustentar tudo o que será construído depois. Os resultados aparecem apenas quando a base já está pronta. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. O fato de ainda não existir uma mudança visível não significa que você está perdendo tempo. Em muitos casos, o crescimento acontece primeiro na forma como pensamos, reagimos e enfrentamos os desafios do dia a dia. Essas mudanças passam despercebidas porque não rendem aplausos nem chamam atenção, mas são elas que preparam uma pessoa para aproveitar as oportunidades quando elas finalmente chegam. E isso leva a uma pergunta importante: se o verdadeiro crescimento começa dentro de nós, por que essa transformação precisa acontecer antes dos resultados aparecerem? A resposta está no funcionamento da própria vida. Tudo o que é realmente duradouro precisa primeiro desenvolver uma base sólida. Quando essa base é ignorada, qualquer resultado alcançado pode desaparecer tão rápido quanto surgiu. Esse padrão aparece em praticamente tudo. Pesquisas na área da psicologia mostram que mudanças consistentes acontecem por meio da repetição de pequenos comportamentos ao longo do tempo. Hábitos fortalecem conexões no cérebro e, aos poucos, transformam a maneira como pensamos e agimos. É por isso que ninguém se torna paciente, disciplinado ou resiliente de um dia para o outro. Essas qualidades são construídas em situações comuns, muitas vezes durante períodos em que parece que nada está mudando. O crescimento verdadeiro não acontece apenas quando conquistamos algo. Ele acontece principalmente enquanto estamos nos preparando para conquistar. Na natureza existe um exemplo que ilustra bem essa ideia: o bambu. Durante seus primeiros anos, quase todo o desenvolvimento acontece abaixo da terra. Enquanto muita gente acredita que nada está acontecendo, suas raízes estão se espalhando e criando uma estrutura capaz de sustentar um crescimento rápido mais tarde. Quando finalmente rompe a superfície, ele cresce em uma velocidade impressionante. O crescimento visível só é possível porque houve uma preparação invisível antes.
Esse princípio ajuda a entender por que algumas pessoas parecem evoluir de repente, quando na verdade passaram muito tempo fortalecendo aquilo que ninguém via. O mesmo acontece na vida. Muitas vezes queremos que as oportunidades cheguem primeiro, acreditando que elas vão nos transformar. Mas na maioria das vezes acontece o contrário. Primeiro vem a transformação, depois vem as oportunidades. Uma pessoa aprende a controlar as emoções antes de assumir grandes responsabilidades. Aprende a lidar com frustrações antes de conquistar novos desafios. Desenvolve humildade antes de receber reconhecimento. E quando essa preparação termina, surge uma dúvida que já passou pela cabeça de muita gente. Se estamos crescendo e nos preparando, por que algumas portas continuam fechadas mesmo depois de tanto esforço? Essa talvez seja uma das situações mais difíceis de aceitar. Você estuda, trabalha, se dedica, faz tudo o que está ao seu alcance e ainda assim recebe um não. Nessas horas, é natural pensar que todo o esforço foi desperdiçado. Mas olhando para a vida com um pouco mais de distância, muitas pessoas percebem que algumas das maiores decepções acabaram evitando problemas que elas nem sabiam que existiam. Esse padrão aparece com frequência na própria história. Há projetos que fracassam antes de gerar grandes prejuízos, relacionamentos que terminam antes de se tornarem destrutivos e oportunidades que parecem perfeitas, mas que mais tarde mostram que não levariam ao destino esperado. Em várias áreas, desde a psicologia até os estudos sobre tomada de decisão, existe uma conclusão interessante. Nós avaliamos os acontecimentos apenas com as informações que temos naquele momento. O futuro permanece invisível. Por isso, muitas decisões que hoje parecem injustas só passam a fazer sentido quando olhamos para trás e enxergamos o caminho completo. A própria Bíblia apresenta esse princípio diversas vezes. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador do Egito. Davi foi escolhido para ser rei, mas esperou muito tempo até assumir o trono. Moisés viveu décadas no deserto antes de liderar o povo de Israel. Em nenhum desses casos a preparação foi rápida. Pelo contrário, o tempo de espera desenvolveu exatamente as qualidades que eles precisariam quando chegasse o momento de assumir grandes responsabilidades. A demora não era um sinal de abandono, mas parte do processo de formação. Talvez algumas portas fechadas da sua vida tenham um significado parecido. Nem toda negativa representa um fracasso definitivo. Às vezes ela apenas indica que ainda existe algo sendo construído antes da próxima etapa começar. O problema é que, enquanto esperamos, existe um adversário muito mais difícil de enfrentar do que qualquer porta fechada. Ele não está nas circunstâncias, mas dentro da nossa própria mente. Depois de muitas tentativas sem uma resposta imediata, a mente começa a criar conclusões que nem sempre correspondem à realidade. Talvez eu não seja bom o bastante. Talvez eu tenha perdido minha chance. Talvez eu esteja atrasado em relação a todo mundo. Essas ideias parecem verdadeiras porque são repetidas muitas vezes, mas sentir algo não significa que aquilo seja um fato. A psicologia explica que o cérebro humano possui um mecanismo chamado viés da negatividade. Em outras palavras, nossa mente presta mais atenção aos problemas do que aos avanços. Esse mecanismo foi importante para a sobrevivência dos nossos antepassados, porque ajudava a identificar perigos rapidamente. O problema é que ele continua funcionando hoje. Por isso, uma única decepção pode pesar mais do que várias pequenas vitórias. Enquanto isso, o progresso que acontece aos poucos passa despercebido. É por essa razão que muitas pessoas acreditam que estão paradas, quando na verdade já mudaram muito mais do que conseguem perceber. É justamente nesse momento que a comparação se torna um grande perigo. Com as redes sociais, vemos apenas os resultados das outras pessoas, nunca o caminho completo que elas percorreram. Não vemos os anos de estudo, os fracassos, as inseguranças, nem os momentos em que pensaram em desistir.
Comparar os bastidores da própria vida com os melhores momentos da vida dos outros cria uma sensação constante de atraso. Mas a realidade é que cada pessoa enfrenta desafios diferentes, aprende em ritmos diferentes e amadurece em tempos diferentes. O progresso não acontece seguindo o relógio de outra pessoa. Por isso, a verdadeira batalha durante a espera não é contra o tempo, mas contra a voz que insiste em dizer que todo esforço está sendo inútil. Quando aprendemos a não acreditar automaticamente em cada pensamento negativo, passamos a enxergar a caminhada de outra forma. A espera deixa de ser um vazio e passa a ser um período de preparação. Ao longo deste vídeo, vimos que o silêncio não significa ausência de progresso, que o crescimento verdadeiro começa antes dos resultados e que algumas portas fechadas podem fazer parte de uma preparação maior. Mas existe um detalhe que une todas essas ideias e que muitas pessoas só conseguem perceber quando olham para trás. A espera não existe apenas para nos levar até um objetivo. Ela também existe para nos transformar durante o caminho. Quando entendemos isso, deixamos de medir a vida apenas pelas conquistas e começamos a prestar atenção na pessoa que estamos nos tornando. Pense em tudo o que uma fase difícil pode desenvolver. Ela ensina paciência quando as respostas demoram. Ensina equilíbrio quando as emoções parecem querer assumir o controle. Ensina perseverança quando desistir parece ser a opção mais fácil. Nenhuma dessas qualidades aparece de uma hora para outra. Elas são construídas em decisões pequenas, repetidas todos os dias. É justamente por isso que pessoas que passaram por grandes desafios costumam enxergar a vida de maneira diferente. Elas aprenderam lições que não poderiam ser adquiridas apenas vivendo momentos de conforto. Existe uma arte tradicional japonesa chamada kintsugi, na qual peças de cerâmica quebradas são restauradas com uma mistura que contém pó de ouro. Em vez de esconder as rachaduras, elas passam a fazer parte da história do objeto. A peça continua útil, mas agora carrega as marcas do que enfrentou. Essa imagem nos lembra que nossas dificuldades não precisam ser vistas apenas como sinais de fracasso. Muitas vezes, são justamente elas que desenvolvem maturidade, humildade, empatia e força para enfrentar desafios maiores no futuro. O que parecia apenas uma fase difícil acaba se tornando parte daquilo que nos fortalece. Por isso, se hoje você sente que sua vida está em um período de espera, não conclua que tudo está parado apenas porque ainda não consegue enxergar os resultados. Continue fazendo o que está ao seu alcance. Continue aprendendo, amadurecendo e dando um passo de cada vez. O tempo de preparação não é um tempo perdido. Em muitos casos, ele é a etapa mais importante de toda a caminhada, porque prepara você para sustentar aquilo que está por vir. E quando finalmente olhar para trás, talvez descubra que a maior conquista não foi a oportunidade que chegou, mas a pessoa que você se tornou enquanto esperava. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual parte mais chamou sua atenção. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que esteja passando por um período de espera. Toda semana publicamos conteúdos para ajudar você a enxergar a vida por uma nova perspectiva. Até o próximo vídeo.